Coucou! No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto um pouco polêmico. Os franceses não gostam que fale inglês aqui na França? Olá! Bom, eu vim aqui hoje abordar um assunto que uma seguidora me deixou um comentário, contou um pouquinho da sua história. E eu confesso que fiquei bem comovida assim com o comentário dela e lamentei bastante também o que aconteceu com ela. Ela disse que veio para a França, passou um ano aqui, depois voltou para o Brasil. Bom, e aí ela voltou para cá e ela foi fazer uma entrevista de emprego para cuidar de um idoso e marcar essa entrevista de emprego. Os dois irmãos, né, os filhos desse idoso, marcou a entrevista num bar, num restaurante, uma coisa assim, e bem longe, afastado da cidade. E essa seguidora contou que teve que pegar ônibus, o ponto de ônibus era longe, estava um calor, em pleno verão aqui, e ela sofreu bastante. Chegou lá na entrevista, os dois irmãos já estavam bebendo alguma coisa, conversando, e durante toda a entrevista, que durou mais ou menos uma meia hora, eles nem ofereceram um copo de água para ela, e depois não falaram se iam retornar. Passou uns dias, não deram resposta se eles iam contratá-la ou não. E também ela disse que para voltar para o ponto de ônibus caminhou horrores, sol quente, estava morrendo de sede, enfim. Não foi legal. Eu confesso que eu fiquei bem triste assim, com essa história. E também não é muito comum esse tipo de comportamento de francês, tá? Claro que, assim, gente boa e ruim tem em qualquer lugar. Gente sem noção e com noção também, né? Então, infelizmente aconteceu isso com essa seguidora. Eu lamento muito por ela. Mas, assim, vou falar de coisinhas que me aconteceram aqui, que eu aprendi e vivenciei algumas experiências. Graças a Deus eu não tive nenhuma experiência ruim assim como ela, mas com essa história de água, por exemplo, é bem comum aqui, eu não sei porquê, mas é bem comum assim, não quer dizer que não tenha pessoas com um pouco de educação e também sensibilizadas, né? Quando você chega em algum lugar com sede, no calor, e oferecer um copo de água não custa nada para ninguém, tá? Mas isso acontece aqui. Eu já fui em vários lugares de passar em entrevistas de emprego ou até ficar na casa de algum idoso e ninguém me oferecia nenhum copo d'água. Hoje em dia eu simplesmente vou lá e pego e falo: ah, eu tô com sede, eu preciso tomar um copo de água. Mas existem idosos que eu trabalho, que eu chego, primeira coisa, vamos tomar um café, vamos comer um biscoitinho, vamos conversar. É, isso é muito de pessoa para pessoa. Mas, no geral, é comum, sim, você ir na casa de alguém e não te oferecer um copo de água ou numa entrevista de emprego, enfim, né? Você ficar, às vezes, numa clínica aqui, em algum consultório médico, não tem cafezinho, não tem água, não tem bolachinha, tá? Isso é bem raro. E em salão de beleza também não tem, tá? Porque às vezes a minha mãe me conta que às vezes ela é paparicada com um cafezinho, chazinho. Isso aqui é bem raro acontecer. Nada do que eu falo aqui é impossível ou que não tem exceções, tá? Tudo que eu falo aqui é de vivências e experiências que eu tive e situações que eu vejo. Então, eu falo sempre do que eu vivencio aqui pra vocês, tá? Outra coisa, com relação a os franceses não gostarem de pessoas que vão principalmente para Paris e falem em inglês. Então, o que eu posso dizer sobre isso? Acontece que existe, né, uma rixa entre Inglaterra e França, né, por conta de histórias do passado e tudo mais. Então, assim, os franceses, eu não sei explicar o que passa na cabeça deles, porque eu não sou francesa, mas pode acontecer sim de pessoas irem para Paris e não terem aquele tratamento que elas gostariam que tivessem por serem estrangeiros e principalmente por não saberem falar francês. Então, o que eu aconselho para vocês, né, turistas que vêm para cá? Aprendam a falar bonjour, s'il vous plaît, palavras-chave, sabe, que vai tirar aquela barreira da frente, que vai fazer com que o francês baixe a guarda. Então, por exemplo, você vem aqui, você entrou no comércio, de cara você já fala bonjour, pouco importa para quem seja.
Mesmo que a pessoa esteja lá no caixa, lá no fundo da loja, fale bonjour, tá bom? É uma dica que eu dou que vai te ajudar bastante a quebrar essa barreira de turista. Tipo assim, aquele turista não sabe falar nada do meu idioma. Ele veio pra cá e não tem o menor interesse em falar o meu idioma. Pelo contrário, só que o francês é difícil, não é um idioma fácil. A gente não escuta francês toda hora. Então, eu sei que é complicado, né? De decorar, de saber falar coisinhas, mas tente aprender alguma coisa antes de vir para a França, tá? Isso vai te ajudar bastante. Então, antes de sair da loja, não deixe de falar merci e au revoir, tá bom? Ajuda bastante também. Mesmo que você não tenha comprado nada, mesmo que aquele atendente não tenha chego, né, vindo até você, falado com você para te passar qualquer informação sobre a loja, se o comerciante está lá no cantinho dele na loja, olhe para ele antes de pôr o pé para fora da loja e fale merci, au revoir, pronto. Já vai ajudar bastante naquela relação ali com o francês, tá bom? Aprenda a falar também. Eu não falo francês, désolé, je ne parle pas très bien français. Vai ajudar bastante também você a explicar que você, infelizmente, não fala francês, mas você já pergunta, você fala inglês, por favor? Né? Ah, que bom que você fala inglês. Qualquer palavra, qualquer frase que você decore, que você memorize, vai te ajudar bastante. No metrô, quando você vai comprar um ticket, já chega lá. Se você não sabe comprar na maquininha, bom, as maquininhas todas têm vários idiomas, né? 4, 5 idiomas, até espanhol tem. Mas se você precisa de uma informação dentro do metrô, sempre tem, né? Aquelas cabines com informações. Já chega falando bonjour. Primeira palavra, fale bonjour, é regra. Depois você fala, ah, eu não falo francês, você fala inglês? Isso vai te ajudar também a desarmar o francês daquela outra pessoa que está daquele lado ali. E aí ela vai te dizer, ah, eu não falo bem inglês também, então vamos tentar se entender. Eu vim várias vezes para a França como turista antes de vir morar aqui, tá? Eu vim 3 anos seguidos, 2 vezes por ano praticamente, para realmente conhecer a França. Então, o que eu posso dizer? Aos pouquinhos eu fui compreendendo que assim seria bem melhor minha relação com os franceses. Então foi assim que eu fui descobrindo o melhor caminho para não ter aquela cara feia. Então eu não sofri isso aqui. Eu procurava sempre perguntar também informações para jovens, que eu sei que jovens geralmente têm um pouco mais de conhecimento no idioma inglês do que pessoas com mais idade, tá bom? Então são dicas que eu dou para você que é turista e queira vir para cá. E se você gostou desse vídeo, deixa um like para mim. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber sempre notificações de novos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Bisu, bisu!